Almoço grátis, com Ricardo Galo. Ricardo Galo, seja bem-vindo. Tem um dinheirinho para nós aí, um auxílio emergencial? Muito boa tarde para você. Sai ou não sai? Opa, boa tarde para vocês. De fato, o governo está cogitando voltar com o auxílio emergencial. Basicamente, são uma soma de fatores aí que levam o governo a repensar essa questão. O governo começou o ano achando que não ia precisar, terminou o ano passado achando que ia precisar renovar, mas quando você vê os eventos que aconteceram trágicos na região norte, em particular em Manaus, o que está acontecendo com o contágio, com a utilização dos hospitais, UTIs em várias grandes cidades, Rio de Janeiro é um exemplo, em São Paulo, o governador tendo que anunciar medidas restritivas, enfim, estamos sentindo o efeito desta chamada aí segunda onda, que foi agravada basicamente pela chegada do verão. As pessoas relaxaram um pouquinho aí o isolamento, escaparam um pouco, não evitaram aglomerações, festas e coisas e tal, então o contágio subiu e isso força que o governo tome atitudes, e essas atitudes são de repressão, não tem jeito, você vai ter que fechar comércio, limitar acesso a restaurantes, bares, lugares onde haja aglomeração. Isso tem um impacto na economia, não adianta você achar que não tem. Tem, a demanda, o consumo de bens e serviços cai, e com isso a atividade econômica cai. A atividade vinha bem no último trimestre do ano, não só impulsionada pelo auxílio emergencial, mas eu acho também pela volta à normalidade ou quase normalidade. Só que isso teve um custo, vai ter um custo econômico e o pedágio vai ter que ser pago. Há também um cenário político que favorece isso, a volta do auxílio emergencial. Você tem a queda do presidente nas pesquisas, não só pela queda pelo fim do ajuste emergencial, mas em particular pela condução péssima do processo aí de vacinação e de combate ao Covid nessas últimas 3, 4 semanas. Popularidade caindo. Também tem a eleição de presidentes da Câmara e do Senado, que vem cheio de amor para dar, nova legislatura na prática, e eles também têm sinalizado para a volta do auxílio. Então, tudo indica que teremos uma volta do auxílio emergencial. Agora, Perdão, eu peço perdão, eu só ia te perguntar a pergunta mais óbvia e de $1 milhão, De onde sai esse dinheiro, se de fato aparecer um novo auxílio emergencial? Boa pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que a gente não será, se houver, e se eu estiver correto e de fato acontecer, não será da mesma dimensão, não vai ser os mesmos R$600, não vai ser, o público-alvo vai ser bem menor, o público-alvo foi cerca de 60, 70 milhões de pessoas, dessa vez eu acho que vai ser metade disso, o valor também não vai ser 600, provavelmente o número entre 200 e 300 reais por mês. Então nós estamos falando aí de um gasto aí de 15, 20 bilhões de reais por mês, e também não acho que vai ser por um ano, acho que vai ser por 3, 4 meses no máximo. Estamos falando em 60 bilhões e o orçamento não tem espaço para isso. Embora o governo fale, o governo afirme, o Ministério da Economia fala, não, nós temos que achar espaço dentro do orçamento desse ano e, portanto, dentro do limite de gastos, de teto de gastos constitucional que o Brasil hoje está sujeito, o governo tem um limite de quanto pode gastar, não há espaço na prática para esse gasto. Infelizmente, não dá, o teto já está muito próximo do nível corrente de gastos, é muito provável que a gente bata nesse teto, mesmo sem esse auxílio, em 2023, eventualmente até, dependendo, em 2022, o que vai exigir medidas fiscais para que se mantenha um teto da despesa pública no Brasil. Então, o fato é, não tem espaço dentro do orçamento. Então, respondendo a sua primeira pergunta, não vai vir dentro do orçamento.
Portanto, o governo vai ter que achar alguma forma jurídica, como encontrou o ano passado, para achar espaço para um gasto extra-orçamento. Esse gasto, então, é financiado com dívida pública, com mais endividamento. O governo vai ter que se endividar mais. O déficit esse ano aumenta, vai aumentar em 60 bilhões, a dívida pública vai aumentar, e é um fato da vida, não tem jeito. O problema não é realmente esses 60 bilhões. Se fosse só isso, não era problema nenhum. Nós estamos falando um número menos do que 1% do PIB, sendo que a dívida pública é de 100% do PIB, 90% do PIB. Então, não é tão relevante esse gasto. O que é preciso para que as coisas caminhem com normalidade e a economia volte a crescer é uma sinalização fiscal de médio e longo prazo, que a gente ainda não tem. O ministro Guedes prometeu reformas, o ministro Guedes prometeu privatização, o ministro Guedes prometeu ajuste fiscal, e nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Então, acho que dá para transformar, eu estou acho que no espírito de ano novo, né, de mais otimista, mas eu acho que dá para transformar esse limão do aumento de endividamento público numa limonada. De que forma? Que o governo aproveite esse momento para aprovar, sim, um gasto suplementar que financie esse ajuste emergencial de curto prazo, num valor menor, e, ao mesmo tempo, traga para a pauta do Congresso algumas reformas. Existem, basicamente, dois conjuntos de reformas que são fundamentais para a sinalização de longo prazo para o Brasil. Tem a chamada PEC emergencial, que, na verdade, é um conjunto de 3 reformas na Constituição que dão instrumentos ao governo para cortar gastos no curto prazo, caso a despesa bata no teto. E dão flexibilidade para o governo alocar despesas ou orçamentos de setores que hoje têm seu orçamento congelado e imexível, intocável. Então, o governo tem esse conjunto, são 3 PECs. Podem fazer, se aprovar isso, mais uma reforma administrativa, isto é, uma reforma que aumente a eficiência do Estado, que reduza o desperdício de gasto público, ao mesmo tempo aprovando o auxílio, seria uma vitória. Então, o auxílio pode ser uma boa notícia hoje, acho que o mercado entende, o mercado vai entender, os analistas vão entender, e eu acho que podemos fazer de um limão uma limonada. Enquanto isso, a gente continua acompanhando os dados do desemprego, né? A notícia de que o desemprego fica em 14%, continua atingindo 14 milhões de brasileiros, isso entre setembro e novembro. Quase 10 milhões de funcionários que tiveram a jornada reduzida ou contrato suspenso no ano passado com a pandemia. E a criação, ainda que não mostra uma recuperação muito expressiva das vagas com carteira assinada, né? 142 mil vagas com carteira assinada em 2020. As informações que estão hoje no noticiário, né, Galo? É verdade. Isso é o lado triste dessa crise, porque o setor que mais foi afetado foi o setor de serviços, que é o setor que mais emprega a gente. A indústria, surpreenda-nos, ela está trabalhando num ritmo, o maior ritmo dos últimos 5 anos, 4 anos. É surpreendente. Por quê? Porque houve uma desestocagem. As indústrias ficaram paradas durante um período longo, durante essa pandemia, e com isso houve uma desestocagem. Então, com a volta, com a melhora do quadro da pandemia vivido no final do ano passado, as pessoas voltaram a consumir mais bens, e mesmo durante a pandemia houve uma troca de consumo. As pessoas pararam de consumir serviços e foram consumir bens, produtos, sejam perfumes, sabonetes, material de construção, e isso fez com que a indústria esteja indo muito bem. Nós estamos com uma capacidade utilizada na indústria muito alta, que é um fenômeno que a gente não via há 4, 5 anos atrás. É temporário, isso muda, mas está acontecendo. Por outro lado, o setor de serviços está indo muito mal, muito mal. Não se recuperou ainda a demanda por serviços. Quer dizer, a gente vê e vai piorar agora de novo. Acho que o desemprego volta a aumentar no setor de serviços em função dessa segunda onda que eu acabei de mencionar.
O que é setor de serviço, gente? É comércio, é cabeleireiro, é restaurante, é motorista de coletivo, de aplicativo, enfim, atendimento ao público, é tudo aquilo que é face a face, né? Então, com a piora do quadro da pandemia, a economia deve retrair e essa recuperação de emprego em serviços que já vinha fraca deve piorar. Agora, a boa notícia é que a indústria está indo relativamente bem, mas o quadro de recuperação de emprego esse ano vai ser muito dramático, porque mesmo a vacinação não é um negócio rápido. Mesmo descontando a incompetência dramática do nosso ministro da Saúde aí, de qualquer maneira, mesmo que ele coloque as coisas em ordem, demora muito, a população é muito grande, o número de pessoas a serem vacinadas é grande, embora o país tenha uma estrutura muito boa para vacinar, mas isso demora. Portanto, o setor de serviços vai demorar um bocado para voltar à normalidade. Então, a oferta eu fico um pouco preocupado com esse ano, com a oferta de trabalho, né, de empregos. Eu acho que vai ser um ano difícil, mais um ano difícil para nós, infelizmente. Torçamos que esse auxílio venha e dê uma segurada nas pontas aí por alguns meses, mas no geral o quadro de empregos é bastante triste mesmo. Toda quinta-feira tem almoço grátis com o Ricardo Gallo aqui no Band News no meio do dia. Obrigada, a gente volta a se encontrar então na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau, turma.